Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Banco de Dados. Olá, eu sou o professor Eduardo Santarém e nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de Banco de Dados. Vamos falar especificamente agora sobre o mapeamento do modelo entidade de relacionamento para o modelo relacional. A gente já viu, o modelo entidade de relacionamento nas primeiras aulas e a gente já viu também como que funciona o modelo relacional. Lembrando, pessoal, que o modelo entidade de relacionamento é um modelo conceitual, é aquele quando a gente está estudando o domínio, estudando o contexto, a gente vai desenhando, faz o diagrama entidade de relacionamento. Só que agora a gente precisa chegar no momento que a gente vai começar a transformar isso num modelo relacional, que é um modelo físico, um modelo mais perto do banco de dados, um modelo que pode ser aplicado a um sistema gerenciador de banco de dados. Essa é uma atividade muito legal, uma das mais interessantes que a gente tem no banco de dados, quando a gente realmente traz a vida real para a implementação dentro do banco de dados. Então vamos lá ver como é que funciona. Bom, o mapeamento modelo entidade de relacionamento para o relacional, então o que é um mapeamento? É uma forma de projetar um esquema de um banco de dados relacional, um projeto lógico, tendo como base o esquema de um projeto conceitual. Então nós vamos projetar o nosso modelo, baseado no nosso modelo conceitual que a gente montou junto com as pessoas, no Minimundo lá. A maneira clássica de desenvolvimento de um banco de dados é por meio de construção de um modelo conceitual, independente do sistema gerenciador de banco de dados, que é o que a gente fez no modelo de entidade de relacionamento. Mas agora, a gente precisa converter isso, ou seja, a gente precisa mapear para um projeto lógico que seja implementável no sistema gerenciador de banco de dados, escolhido para o desenvolvimento do nosso sistema. Então, só para contextualizar, lembrando, vocês já viram essa imagem antes, a gente tem uma linha tracejada aqui no meio, que é essa daqui, ó. Ela separa, o que é independente do sistema gerenciador de banco de dados e o que é quando a gente já escolhe o sistema gerenciador de banco de dados específico. O que está para cima da linha é o que a gente faz antes, quando a gente está organizando o nosso modelo conceitual. E o que a gente faz embaixo é quando a gente já definiu o banco de dados. Tanto que para você definir, por exemplo, um tipo, um domínio, você precisa saber quais os tipos de dados que aquele sistema específico oferece. Então, por isso que a gente tem a parte anterior, à escolha, e depois a parte posterior, quando você já tem a escolha. Agora nós vamos fazer a transição desse modelo conceitual para o modelo relacional. Bom, então, ao implementarmos o modelo lógico no sistema gerenciador de banco de dados, nós teremos garantidas algumas restrições que devem ser impostas aos dados. Então, algumas restrições que o próprio banco de dados, o próprio sistema gerenciador vai nos ajudar. Então, restrição de domínio, restrição de chave, restrição de integridade referencial, que é aquela restrição de chave estrangeira. Então, nós vamos ver como que isso acontece, como que a gente implementa isso, e depois quem vai cuidar para a gente disso é o próprio banco de dados, o próprio sistema gerenciador. Vamos começar fazendo mapeamento do tipo entidade forte, ou as entidades regulares que a gente chama, mas o tipo entidade forte. Então, como é que funciona? Você vai olhar para a sua entidade forte, aquele desenho que você tem lá no diagrama entidade de relacionamento, e para cada tipo entidade forte em um modelo entidade de relacionamento, é criada uma tabela no modelo relacional. Sempre. Olhou lá, entidade forte, uma tabela no modelo relacional. Essa tabela inclui todos os atributos simples e os componentes simples dos atributos compostos do tipo entidade forte. A gente vai pegar os atributos simples e os componentes simples do atributo composto. Um atributo-chave da entidade é escolhida como chave primária para a tabela recém-criada. Nesse caso, olhando o nosso desenho aqui, quando a gente vai fazer o mapeamento, eu tenho a entidade funcionário, aí eu tenho o quê? Eu tenho aqui os meus atributos, certo? Então, eu escolho um como chave, que é esse daqui, já está como chave, Então, eu vou mapear a entidade como uma tabela e todos os meus atributos simples, que são esse aqui, idente, data de nascimento, endereço, salário, sexo e os atributos simples, nome e sobrenome que compõem o nome. Então, o nome não vai, tá? O nome não vai, é só os atributos simples. O professor traça um X sobre o atributo nome. Novo slide com uma tabela nomeada funcionário com os campos idente, sublinhado, P_nome, sobrenome, endereço, DT_nasce, salário, sexo. Quando a gente olha para gerar a tabela, foi essa tabela que a gente criou. Então, a tabela funcionário, ela tem os campos lá, idente, primeiro nome, sobrenome, endereço, data de nascimento, salário e sexo. Lembrando que o idente é a nossa chave primária, por isso que ele está com um underline aí, porque ele está caracterizado como chave primária. É esse o campo que não vai se repetir na minha tabela.
Novo slide com um modelo conceitual. A entidade departamento se liga a 4 atributos: número, sublinhado, localizações, com contorno duplo, nome, sublinhado, e no_emp, em uma elipse tracejada. Aqui, pessoal, quando eu vou mapear entidade forte ou regular, eu tenho que lembrar que em alguns casos eu vou ter um campo que é multivalorado, certo? E eu posso ter campos que são derivados. Aqui, por exemplo, é o número de empregados do departamento. Esse número aqui vai ser dinâmico, né? Ele é um número que é derivado das informações que eu tenho. O professor destaca o campo multivalorado localizações e o derivado no_emp. Em seguida, indica os atributos sublinhados número e nome. E nesse caso aqui, ó, na tabela departamento, eu tenho 2 campos que eu chamei na empresa. Eu não vou ter 2 departamentos com o mesmo nome, então eu tinha 2 campos que são potenciais campos-chave. Lembra que eu falei que a gente podia ter vários campos-chave? Então eu vou escolher aqui como chave primária o número, né, e vou deixar para trás, ou seja, o nome não vai ser chave. O nome vai ser só uma chave única que eu não vou identificar como chave primária. Vamos ver como é que isso aqui fica. O professor circula o atributo número e faz um traço diagonal sobre o atributo nome. Novo slide com 2 tabelas. Funcionário, com os campos idente, sublinhado, p-nome, sobrenome, endereço, dt-nasce, salário e sexo. E a tabela departamento com os campos número, sublinhado e nome. Então aqui, ó, no departamento, eu vou ter uma nova tabela departamento com o número e com o nome. Somente os campos que são atributos simples, eles vêm para essa tabela. Novo slide com um modelo conceitual. Um retângulo projeto, ligado a 3 elipses, número, sublinhado, nome, sublinhado e localização. Bom, continuando. Aqui eu tenho a entidade projeto. Na minha entidade projeto é a mesma coisa. Eu tenho 3 campos simples, número, nome e localização. Nesses 3 campos simples, 2 campos são chave, né? Tanto o campo número quanto o campo nome. Então, um deles eu vou ter que escolher para ser chave primária da minha tabela. Então, nós vamos gerar uma tabela aqui, projeto, né? E essa tabela projeto vai ter um campo chave, mas vai ter os 3 campos lá na minha tabela. Então, o projeto vai ter os campos número, nome e localização. Novo slide com as tabelas funcionário e departamento mostradas nos slides anteriores. Abaixo, uma terceira tabela nomeada projeto com os campos número, sublinhado, nome e localização. Então, olha só, minha tabela projeto vai ter número, nome, localização. Escolhi também o campo número para ser o meu campo chave primária. Então, a hora que eu vou inserir informações nas minhas tabelas, a hora que eu vou montar, aqui eu tenho a estrutura, que é o esquema, né? Quando eu vou instanciar as minhas tabelas, colocar dados, olha só como é que fica. Novo slide com 3 tabelas. Os campos estão destacados em amarelo e as linhas são preenchidas com dados e sombreadas alternadamente entre azul e cinza. A primeira tabela é nomeada funcionário, com os campos idente, sublinhado, p-nome, sobrenome, endereço, dt-nasce, salário e sexo. Na primeira linha, 1163, Cláudia Moraes, Rua A, 1, SP, 12 de agosto de 1974, 5.558, F. Na segunda linha, 1164, Jorge Vila Verde, Rua M, 25, SP, 29 de janeiro de 1986, 1550, M. Na terceira linha, 1165, Moacir Junqueira, Rua F, 57, RS, 8 de novembro de 1981, 1550, M. A segunda tabela é departamento, com os campos número, sublinhado e nome. Na primeira linha, 5, engenharia. Na segunda linha, 4, administração. Na terceira linha, 1, informática. A terceira tabela é projeto, com os campos número, sublinhado, nome e localização. Na primeira linha, 1, produto X, São Paulo. Na segunda linha,
2, produto Y, Sorocaba. Na terceira linha, 3, produto Z, São Paulo. Eu tenho aqui um campo que nunca se repete na tabela funcionário, certo? Que são os números, e eu tenho os dados aí que eu vou colocando, os dados da tabela funcionário, os dados da tabela departamento e os dados da tabela de projetos. Aqui já são as minhas tabelas com informações. É assim que elas ficaram. Então, elas saíram no modelo entidade de relacionamento, eu criei o modelo relacional, né? Construí a estrutura das minhas tabelas, o esquema das minhas tabelas, e agora eu estou mostrando para vocês já as tabelas com uma instância, ou seja, com o estado dela, com os dados já colocados aí no nas minhas tabelas. Bom, vamos continuar o mapeamento entidade de relacionamento para relacional. Então, vamos fazer o mapeamento dos atributos multivalorados. Lembra que lá a gente não fez nada com os atributos multivalorados? Eles têm um tratamento especial. Como que é feito esse tratamento? Então, olha só, para cada um desses atributos multivalorados, é preciso criar uma nova tabela. Então, para cada atributo multivalorado, a gente vai criar uma nova tabela. Essa tabela incluirá um atributo A correspondente ao atributo multivalorado, que é esse multivalorado, né, que a gente tem, mais o atributo chave primária K da tabela que representa o tipo entidade do qual o atributo multivalorado foi especificado. Ou seja, eu pego aonde o multivalorado estava, eu pego aquela tabela, né, eu pego o campo chave primária dele e vou carregar ele junto para a minha nova tabela que eu vou criar. O atributo K será a chave estrangeira, o FK, o meu foreign key, né, na nova tabela. E a chave primária dessa nova tabela será a combinação dos atributos A e K. Então vamos ver como é que isso aqui fica. Novo slide com o título Mapeamento MER Relacional e o subtítulo Mapeando os atributos multivalorados. Abaixo, um modelo conceitual à esquerda e tabelas à direita. No diagrama, a entidade departamento está ligada a 4 atributos: número, sublinhado, localizações, com contorno duplo, nome, sublinhado e no-emp tracejado. No lado direito da tabela, a primeira tabela é débito, localizações, com os campos sublinhados DNUM e localização. Abaixo de DNUM, a inscrição FK e uma seta que o conecta ao primeiro campo da tabela de baixo, nomeada departamento, cujos campos são número, sublinhado e nome. Então, olha só, aqui nesse caso, pessoal, eu tenho uma tabela departamento, que a gente já viu, né? Ficou departamento, número e nome, e eu tenho um campo multivalorado, que é esse localizações. O que eu faço? Eu criei uma tabela nova, chamada departamento localizações. Esse campo, que é o campo multivalorado, ele vai para lá. O professor circula o atributo localizações do diagrama e o campo localização da tabela débito localizações. Em seguida, ele circula o atributo número do diagrama e o campo DNUM da tabela débito localizações. E ele vai ser um campo-chave, percebam que aqui, ó, ele é um campo-chave, ele tem a identificação de chave aqui. E eu vou pegar a chave primária do departamento, que é essa daqui, que é o número, e vou levar aqui para a minha nova tabela como chave primária também. Então perceba que a minha tabela nova criada, departamento localizações, ela tem 2 campos-chave, um campo-chave primária composto por dois campos, que é o DNUM mais localização. E aí, né, esse campo DNUM é uma foreign key, ou seja, uma chave estrangeira que se referencia ao departamento, ao número do departamento. Então é assim que eu fiz. Departamento, peguei localizações, criei uma tabela nova, certo? E peguei a chave primária do departamento e levei para essa tabela nova que foi criada. Quando a gente especifica isso, olha que legal que isso é. E por que a gente tem que fazer assim, né? Novo slide com as tabelas departamento e débito localizações, no canto superior esquerdo. Departamento tem os campos número, sublinhado e nome. A tabela débito localizações tem DNUM e localizações, ambos sublinhados. DNUM está sinalizada como FK de número. Abaixo, as mesmas tabelas com linhas preenchidas. A primeira é departamento com os dados. 5, engenharia. 4, administração. E 1, informática.
Na tabela Débito Localizações, os dados: 1. São Paulo. 4. Campinas. 5. Ribeirão Preto. 5. Santos. 5. São Paulo. Então, eu tenho aqui 3 departamentos, o departamento 1 que é de informática, o departamento 4 administração e o departamento 5 que é de engenharia. Aqui, na tabela que foi criada, vamos olhar especificamente para o departamento 5 aqui, ó. O departamento 5, que é o departamento de engenharia, eu tenho o departamento 5 na localização Ribeirão Preto, eu tenho o departamento 5 na localização Santos e eu tenho o departamento 5 na localização São Paulo. Ou seja, ele pode ser, eu posso ter o departamento em várias localizações diferentes. Por isso que a gente repete o campo-chave lá da tabela departamento e traz também, e aqui torna chave também o nome da localização para que eu possa fazer essa caracterização do campo multivalorado. Bom, agora a gente vai ter que fazer um mapeamento da entidade fraca, que é um tratamento um pouco diferente da entidade forte. Então, para cada tipo de entidade fraca em um modelo de entidade de relacionamento, é criada uma tabela no modelo relacional. Então, cada entidade fraca também vira uma tabela no modelo relacional, igual uma entidade forte. A diferença é que essa tabela inclui todos os atributos simples e os componentes simples dos atributos compostos, do tipo entidade fraca, exatamente como a gente faz com entidade forte, e inclui como atributo chave estrangeira a chave da entidade forte associada à entidade fraca. Ou seja, essa entidade fraca, normalmente ela está relacionada a uma entidade forte, né, porque ela depende de uma entidade forte. Vocês lembram do modelo de entidade de relacionamento? Aí eu vou pegar a chave primária dessa entidade forte e vou trazer para a tabela que é criada para representar essa entidade fraca. A chave primária da tabela criada é a combinação do atributo chave da entidade forte com o atributo chave parcial da entidade fraca. Novo slide com o título Mapeamento MER Relacional e o subtítulo Mapeando Tipos Entidade Fraca. Abaixo, um modelo conceitual com a entidade dependente em um retângulo de contorno duplo ligado a 4 atributos: nome, com sublinhado tracejado, DT-NACE, sexo e relacionamento. No canto inferior direito, a frase: a entidade forte para dependente é funcionário. Lembrando, aqui, entidade fraca dependente, lembra aqui, ó, que a linha é duplicada e eu tenho um campo chave parcial, que é o meu campo nome. Então, como é que eu faço para representar isso aqui? Né? Lembra que sempre que o dependente, como é uma entidade fraca, ela depende da entidade forte, que é a entidade funcionário. Então, eu vou representar isso agora como no modelo relacional? Novo slide com 2 tabelas. Funcionário com os campos idente, sublinhado, P_nome, sobrenome, endereço, DT-NACE, salário, sexo. Dependente, com os campos F_idente, sublinhado, nome, sublinhado, DT-NACE, sexo, relacionamento. F_idente e nome são identificados como chave primária composta. Uma seta conecta o campo F_idente de dependente com o campo idente de funcionário. Ele circula F_idente. A gente vai trazer todos os campos para cá, então os campos nome, que era a minha chave parcial, data de nascimento, sexo e relacionamento. Isso aqui é os campos que representavam a minha entidade dependente, vou criar a tabela dependente e além disso, como a minha entidade forte aqui, onde a dependente depende, que é a tabela funcionária, eu vou pegar o campo chave primária, que é o idente, e vou trazer para cá, para F_idente. Então, ele vai virar também uma chave primária aqui. Nesse caso, eu vou ter uma chave primária composta, lembrando que essa identificação do funcionário aqui é uma chave estrangeira relacionada à tabela funcionário. É assim que eu faço para fazer o mapeamento de uma entidade fraca para o meu modelo relacional. É assim que vai ficar. Novo slide com 2 tabelas. A primeira é funcionário, com os campos idente, sublinhado, P_nome, sobrenome, endereço, DT-NACE, salário e sexo. As linhas são preenchidas com os dados dos funcionários Cláudia, Jorge e Moacir, sendo que Cláudia tem a identificação 1163 e Moacir 1165. Abaixo, a tabela dependente
com os campos F-idente sublinhado, nome sublinhado, DT nasce, sexo e relacionamento. Há 3 linhas preenchidas com os dados. 1163, João Moraes, 10 de outubro de 1998, M, filho. 1163, Clara Moraes, 22 de janeiro de 2000, F, filha. 1165, Clara Moraes, 16 de março de 1981, F, esposa. Um retângulo laranja destaca as 2 primeiras colunas da tabela dependente, F-idente e nome. Importante, eu queria mostrar isso aqui para vocês, que é muito legal, porque aqui eu tenho a tabela de funcionários e aqui eu tenho meus dependentes. Né? Então percebam que essa, por exemplo, a Cláudia aqui, ó, que é a 1163, né, que está aqui, ó, ela tem os seus 2 dependentes aqui, que é o João Moraes e a Clara Moraes. Então percebam que aqui a identificação é 1163 também. Eu fiz aqui, ó, eu repeti aqui na tabela dependente a Clara Moraes. Então eu disse também que o Moacir, que é o meu funcionário, ele é casado, né, a esposa dele, com uma Clara Moraes também. Percebam que aqui eu tenho, mesmo eu tendo 2 nomes iguais na tabela de dependente, de funcionários diferentes, não vai ter problema. Por quê? Porque a minha chave composta, porque eu pego aqui. Na tabela dependente, o professor circula o número 1165 da coluna F-idente. O código do meu funcionário, então não vou ter problema. É assim que funciona. Eu repeti de propósito aqui para vocês verem como é que eu faço a especificação disso aqui, chave da entidade forte para a entidade fraca. Então, a minha chave primária vai ser o nome do dependente mais identificação do titular, ok? Novo slide com as tabelas funcionário e dependente na parte superior. O campo F-idente de dependente é FK de idente de funcionário. Abaixo, à esquerda, a tabela projeto com os campos número sublinhado, nome e localização. E à direita, as tabelas departamento e débito localizações, cujo campo DNUM é FK do campo número de departamento. Bom, aqui vocês vão ver então o meu modelo relacional como ele está projetado, né? Então eu tenho funcionário com dependente aqui é uma chave estrangeira, né? O meu foreign key relacionado ao funcionário, eu tenho projeto, eu tenho departamento aqui com departamento de localizações, como eu fui fazendo o mapeamento das minhas entidades para o modelo relacional. Novo slide com a referência bibliográfica. Eumashri Rames, Navat Shankande, Sistemas de Banco de Dados, Pearson, 7ª edição, 1128 páginas, 2018. Em seguida, a câmera do professor fica em tela cheia. A gente vai continuar falando de fazer o mapeamento modelo entidade de relacionamento para o modelo relacional, depois tratando dos relacionamentos. Tá joia? Olhem sempre, pessoal, no material texto, nos livros. Façam o exercício, é muito importante para que vocês tenham a facilidade, né, a tranquilidade e acostumem-se a fazer essa transição do modelo de entidade de relacionamento para o modelo relacional. Ela é muito importante no dia a dia, na construção de um banco de dados. Se vê na próxima aula. Até mais. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V, que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, univesptv.com.br.